E aí, galera, é o seguinte, né? Voltamos aqui ao nosso segundo Festival Cultural Amado Jorge. Eu estou aqui com Edmar Silva, Marcos Fabrício, Reinaldo Cruz. E a galera quer, cara, tá tão interessante esse festival. O pessoal chegou aqui, o Edmar chegou aqui, já chegou no final do último bloco e vai falar muita coisa bacana. E a galera também quer fazer perguntas. Estão aqui. Cadê as perguntas que você não deixa ninguém falar, Mauro Rocha? Eu, festival nosso também tem as perguntas e eu vou chamar o público aqui, o público que está aqui entusiasmado. Por favor, Fred, venha falar aqui. E Fred, aqui uma pergunta. Então, fica ali do lado do. Isso, né? Isso. E vê se está enquadrado aí, Fred, por favor. Está enquadrado aqui, Edvan? Vê se está enquadrado aí, por favor. Fred, seria enquadrado, beleza? Então. Vou passar aqui o microfone ao Fred para ele fazer a pergunta dele. Boa noite. Eu me sinto sempre muito bem quando estou perto de pessoas que querem desvendar os mistérios da vida, né? E a literatura é uma das formas mais incríveis, né, de desvendamento da vida, da espiritualidade, desse mundo material e do mundo imaterial também. E eu vi umas coisas muito interessantes aqui. Por exemplo, o Marcos Fabrício, ele estava falando das entrelinhas, né? Então, o que existe, um comentário, né, o que me ocorreu, é que a entrelinha é o que você. É onde você percebe alguma coisa que não está no texto, né? E essa coisa, essa síntese que você vê nas entrelinhas, ela é, na verdade, a sua coautoria, né, do poema ou do texto. Porque você está ali vendo você, é o espelho do que você. Dos seus pensamentos, da sua percepção e da sua compreensão do mundo e do poema, né? E aí eu achei muito legal, queria saber se isso tem a ver, né? Eu quero ouvir um comentário do Márcio Fabrício sobre isso. Muito interessante, Fred, o que você disse, porque o espelho, né, ele tem uma relação de identidade quando autor e leitor convergem e tem um aspecto de alteridade, autor e leitor divergem. Então você tem elementos do texto que são mais nítidos, haver uma espécie de coincidência de pensamento entre autor e leitor. E há situações que não são tão transparentes assim, são mais opacas. E acaba levando a gente a também querer entrar naquela criação, naquela coautoria, como você disse, que na teoria da literatura chama de estética da recepção. Ou seja, a recepção ela não é passiva. Ela tem quase que um ativismo na composição daquela literatura. E até te disse, em outro momento, que quebra até um certo autoritarismo autoral, como se só quem escrevesse fosse capaz de dizer o que está se passando no texto. O leitor, com a autoria do outro, acaba também ampliando, e vou trazer aqui um termo do nosso amigo Edmar, o intelecto limitado.
eu fiquei impressionado com esse termo, porque a gente é educado a achar que o intelecto é necessariamente expandido. Mas se não tiver uma participação do outro, o intelecto vai ser uma atitude e uma atividade limitada. Isso é muito interessante. A gente que está sendo escritor e leitor, nessa posição dialética, sabe? Perceber o que significa. O que vai expandir o intelecto é a participação do outro no processo autoral. Sim. O intelecto é limitado e limitante. Por favor. O intelecto é limitado e limitante. Porque ele nos leva, muitas vezes, a acreditar que nós sabemos das coisas. Que nós dominamos o conhecimento. Não. Eu vi, certa vez eu recebi um material para fazer uma palestra, e era um material, e tinha uma citação, eu não me lembro de quem. Essa citação, no alto do capítulo, era uma foto do livro dela. O conceito de ciência não é eterno. Isso, para mim, bateu de uma forma tão esclarecedora, né, de que, mas não é só a ciência. Várias correntes filosóficas acabam sendo limitadoras, quando deveriam ser libertadoras. Elas deveriam libertar. Né? E a poesia nos faz expandir isso. Né? Algo que intuição, vamos chamar de intuição, não uma intuição de premonição, uma intuição de revelação, de percepção, né, de você ir um pouco além, né, e aí o seu intelecto se expande, porque você percebeu alguma coisa que estava além dele, mas é um processo interno também. O outro expande o nosso intelecto, mas nós podemos expandir assim. Eu estou falando dessas coisas porque são coisas que eu estudo num campo de espiritualidade. Eu sou dentro de uma sociedade chamada Sociedade Teosófica, que não é uma sociedade doutrinária e tal. Então a gente fala muito dessas coisas lá. Né? E lá o intelecto a gente, não quero doutrinar ninguém, né? Nem fazer propaganda do discurso, né? Mas o intelecto lá a gente estuda, e em outros locais também, não é só lá, né? Lá não é o único lugar que nós estudamos, isso que nós estudamos, mas o intelecto é uma grande ferramenta, desde que você seja o patrão dela, dele, da mente, né? Estou falando mais de mente que intelecto. Mas pode ser um grande traidor, se ele te dominar. Só fazer só uma partezinha também. Quando a gente fala, por exemplo, de um texto doutrinário, ou uma poesia doutrinária, talvez cabesse questionar. Será que vai doutrinar mesmo? Será que doutrina mesmo? Depende de Né? Porque é isso que eu estou falando. Se não tiver, aí a dialética da recepção, né? Uhum. Sim. Se o receptor não concordar, não vai ser doutrinário. Concorda? Sim. É isso aí. Mais alguma pergunta, senhor Fredes? Eu gostaria de fazer mais um comentário. Um comentário, então, peraí. Deus, assim, uma vez eu li que Deus, ele é do tamanho do conhecimento de cada um. Deus de um Einstein, né? Deus de um físico, né? De um astrofísico, ele é muito diferente do Deus de uma pessoa que tem pouco conhecimento. Não que ele seja diferente, assim, em termos de compreensão, né? Então, o que você vê numa poesia é do tamanho do seu conhecimento, da sua flexibilidade mental, da sua capacidade de ser aberto ao novo, aberto a ideias diferentes de você, né?
E então as entrelinhas, né? As entrelinhas elas são do tamanho, a compreensão disso, elas são do tamanho da sua capacidade, né? Do que o leitor está vendo ali, né? Mas a respeito aqui do que o Reinaldo estava falando sobre o Haikai, eu disse que quando ele estava falando, o Haikai são poemas bem curtinhos, né? Que sintetizam uma ideia incrível, né? E quando ele falava, me veio a ideia de um diamante, né? Um diamante que porque assim, o Haikai ele tem um super entorno, né? Milhões de informações e que elas são sintetizadas lá no centro, né? Quando você lê aquele pequeno poema, ele abre um universo gigantesco para fazer com que aquele poema desperte em você aquela sensação maravilhosa, né? De encontro, de compreensão, né? Então, o Haikai é como um diamante, né? O diamante ele é comprimido, inclusive existem empresas que fabricam diamantes, eles precisam usar um processo de compressão, né? Gigantesco para fazer com que aquilo vire um diamante. E o escritor de Haikai, eu acho que ele faz exatamente isso. Maravilha. Olha só. Tá, Muito obrigado. Muito obrigado, Fred. É uma grande lisonja aí, viu? Mas na verdade, só para complementar o que o Fred falou, e é verdade isso. Às vezes você assiste um filme, você lê um livro, até um conto, uma crônica, e aí você quer sintetizar aquilo. No jornalismo, o Marcos Fabrício, jornalista, sabe bem. Eu sou da época que a gente tinha aquelas laudas que se batia datilografada e falava assim, aí você pegava a pauta, ó, vai fazer essa matéria aqui, tu tem tantas linhas. Lembra disso? É o pesadelo. Então, era um pesadelo. É horrível, horrível, porque você queria escrever e botar fala, e não, você estava limitado. Você só tem isso aqui para você falar. E aí eu fui me policiando e cheguei ao nível do Haikai. Olha aí, tá vendo? Tá vendo como é que são? Maravilha. Olha só, galera. Pode? Uma pergunta? Pode, claro que pode. Só... Mas pode ser. Vou chamar o professor para fazer a pergunta. Bom, enfim. Galera, segundo festival cultural Amado Jorge, estamos aqui com Edmar Silva, Marcos Fabrício e também com o Reinaldo Cruz. Eu vou chamar aqui, por favor, para fazer mais uma pergunta. O público, a Maria, vem cá. Diretorado dos meninos. De Osso de Bar. Isso. E depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aí depois eu abro outras perguntas, beleza? Pode vir mais para cá para você. Não, aí. Para cá. Aqui, ó. Não, aqui onde o Fred estava. Aparece ali. Como eu sou enorme, eu fico aqui assim. Não, Maria, mas é tudo de graça. Não, Maria, mas é tudo de graça. Vamos lá? Olá, boa noite. Sou a Maria Reis. Próximo de você senão não vai acontecer essa noite. Olá, sou Maria Reis Neves. Aqui os colegas estavam comentando sobre a questão das entrelinhas, né? E, inclusive, é verso de um livro. No meu conceito, a escrita ela é uma porta nas entrelinhas de silêncio. E quando a gente se permite, isso a gente, que eu digo, o leitor, né?
eu leitora, você leitor, se permite abrir essa porta, você se permite um encontro particular de sentidos, do sentido no lido, do seu sentido, o sentido nos sentidos seu. E existem, não é questão de gosto, bom ou ruim, é questão de permitir-se sentir muito, permitir-se sentir muito pouco, ou não se permitir sentir. Então, o que me fascina na poesia é isso. É porque fomos ensinados que é elitizado. As pessoas têm medo de dizer para o outro o que ela entendeu. Mas não é... Tem sim o entender. Existem aquilo que a gente aprende, que chama de lastro textual, né? São os paramentos, eu chamo de paramentos reais, os enfeites no texto. Não é escrito por um acaso. Cada palavra foi escolhida. E ali existe um mundo para ser sentido. E para você desvendar assim, por que não? E a gente tem sim essa necessidade de saber o que o poeta quis dizer. O Fernando Pessoa já disse isso em 1830, eu acho, que é o Autopsicografia, que ele fala da dor, ele chama de dor, a gente pode ser chamado de sentido, né, de interpretação, mas é poeticamente mais bonito dizer dor, ou o grito, o canto, né? Você tem o sentido, o sentir a dor do leitor, a dor do poema, as várias dores no lido. E é isso, né? Nós, e eu acredito que nós, poetas que escrevemos, é que somos responsáveis por isso. Poesia e música nasceram juntas, mas foram divorciadas, porque a elite fez isso. A elite que, nem era bom usar a palavra elite, mas a época de reis passou-se a ser algo só da nobreza. E aí separou. E poesia no sentido da poesia lírica, o poema, né? O texto poético. E é isso, eu acho que o que a gente tem que resgatar é o sentido no lido. E tudo bem, é o que você interpretou. A exceção de você estar numa prova em que se pede inferência e até o próprio examinador ele não vai poder fugir do que está ali como lastro textual. Porque o resto é leitura, é direito da leitura no lido, né? Então, só para aproveitar e ficar aqui entre vocês, né? Que maravilha! Que maravilha! Estou aqui falando com o Marcos Fabrício, lembrando aqui do Caetano, que foi tema de prova de vestibular em um tempo desse. E aí levaram a questão para ele e ele errou. Errou a prova toda. Como não foi isso que eu quis dizer? Pois é, né, poeta? Pois é. Mas olha, o que você disse faz muito sentido. É que eu vim de um tempo que a liberdade do leitor era cerceada. Eu peguei a ditadura, amiga. Entendeu? Então, quando você falava o que pensava a respeito de um texto, a pergunta é, mas o autor disse isso? Então, a interpretação da minha época veio patrulhada, entendeu? Então, poxa, hoje quando eu vejo uma situação, igual como disse com a classe do Edmar, entendeu? O intelecto policiado, limitante, é justamente por perceber o que ele classudamente também disse. Nós passamos por um momento de adestramento que o adestramento nunca pode ser chamado de educação. Entende? E aí, por exemplo, essa abertura, né, de poder justamente o próprio Caetano não se perceber naquele perímetro que o outro
disse que ele era, poxa, até a própria autoria não se sente representada. Porém, eu também compartilho da risada de Yves, né? Aquela questão de prova foi também um exercício de interpretação de alguém sobre a música do Caetano. Então, não quer dizer que o Caetano tenha que logo se sentir identificado, mas o exercício de interpretação do leitor, ele tem esse mecanismo libertário, que você falou muito bem, do intelecto libertário, que quando a gente vai olhar, a situação se expande. Ela não tem um controle. E aí, quantas vezes, por exemplo, alguém chega para você diante do seu texto, e fala alguma coisa sobre o seu trabalho, e você não percebeu, mas foi um barato o outro ter percebido. Porque eu senti isso, porque senão eu vou só considerar válido o que eu interpreto do meu próprio trabalho. Isso também é tirânico. Entende como é que é essa relação do autor e leitor? É o limiar? E por aí vai, né? É quase isso. É isso. Depois aí. que você publica, Obrigado, Maria. Obrigado, Deus galera. sabe. Segundo Festival Cultural Amado Jorge. Salve de palmas aí, por favor. Festival Cultural. Bom, olha só. O Edmar pediu para ler um poema, daqui a pouco ele vai ler um poema. Mas eu quero fazer uma pergunta para os três que estão aqui. Uma pergunta bem simples de vestibular. Mas antes disso, eu quero dizer que o que aconteceu com o Caetano também aconteceu com o Mário Quintana. Certa vez fizeram uma prova lá no Rio Grande do Sul e tal, lá de vestibular, aquela coisa toda, e mandaram para ele, e ele também errou. E foram questioná-lo. Ele falou, bom, aí foram questionar, como é que o senhor, né, com o seu poema, tal, o senhor erra a resposta e tal. Aí a resposta dele foi o seguinte, olha só, cada um interpreta como ela vê. Uma vez que eu escrevi o poema, ele já não é mais meu. Então você vai dar o sentido que você quer. Dentro do meu sentido, ela é aqui dali. Se estava errado, não fui eu que errei. Foi alguém da banca, entendeu? Então, assim, nesse sentido, é complicado você realmente fazer essa tradução dentro de uma música, dentro de um poema, para um vestibular, eu acho, porque são várias interpretações. A pessoa faz ainda mais um poema, a pessoa vai viajar, imagina. Aí, pô, eu respondo aqui. O que o escritor quis dizer com isso? Pô, fala sério. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é não. Vocês podem comentar depois disso aí. O que o escritor quis dizer com isso? Mas a minha pergunta é o seguinte. Quando vocês terminam o livro, né, praticamente aqui, todos aí acabaram de lançar, como é que vocês se sentem? Ao me responderem, aí eu vou fazer essa questão foi feita pela escritora e eu vou dizer o que ela respondeu, mas eu gostaria de saber de vocês exatamente isso. Quando vocês acabam o livro, como é que vocês se sentem? É de vestibular. Eu acho que para cada livro houve uma sensação diferente. O primeiro era o primeiro. Eu estava escrevendo poesia há 5 anos. 4 anos. E saiu esse livrinho aqui, né? Eu tenho meu xodó, como eu disse. Naquele momento havia, quando eu percebi que eu tinha um material, tive medo, né? Porque eu queria colocar no mundo. Mas eu era totalmente novo nessa coisa, não tinha a menor noção, não sabia da qualidade, se tinha qualidade do que eu estava escrevendo, se iria agradar ou não. Então eu tive, sim, ansiedade, tive medo, né? Mas é engraçado, né? Eu não sei se com os outros poetas isso acontece isso.
A poesia, para mim, a publicação, as ocorrências dela, aí jogando com as letras de música e tal também, parece que aquilo era uma coisa que ia acontecer. Eu não estou me engrandecendo nem nada, né? Mas parece que era um fluxo parece que é o fluxo da minha vida. Mas a partir de determinada altura da minha vida, isso passou a fazer parte. E depois do primeiro livro, então, eu resolvi relaxar um pouco, né? Fiquei um pouco mais exigente, né? Tem gente que diz que esse livro eu só gosto do primeiro, né? Tem umas coisas bem especiais aqui, pessoais, mas esse aqui que eu acho que já saiu bem mais elaborado, uma intelectual certa vez me disse, eu gosto muito mais desse. Então... Eu também. Então é uma coisa interessante, né? É um livro bastante simples, eu acho, né? Mas aí a ansiedade já começou a sumir. Quando eu tive o material pronto aqui, já era meio que uma, não sei se obrigação ou necessidade de publicar. O fato de já estar um livro estruturado já não era meu naquele momento. Né? Para mim, já não era meu. Como eu disse, eu procuro usar as entrelinhas para procurar ajudar as pessoas a terem percepções, não para doutrinar. Então, com isso, eu acho, às vezes, que, como eu vejo que eu tenho retornos, às vezes, que isso pode acontecer, que acontece com algumas pessoas, então, para mim, quando ficou pronto, eu acho que está razoável, já passa a ser meio obrigação. Né? De jogar isso no mundo e aconteça o que aconteceu. Vende, não vende, jovens não vende, né? E tudo mais. Então, é isso. Legal. Esse outro, o terceiro livro, é totalmente diferente. Ele, quando eu comecei a escrever, eu sabia que eu teria esse livro, né? Então já foi totalmente diferente. Foi um prazer muito grande. Né? E quem estava no lançamento do livro, várias pessoas comentaram, né, que a minha cara era de felicidade plena naquele dia. E por dentro eu me sentia mais ou menos assim. Então, para mim, foram sensações diferentes. Leia o poema antes de você. Por favor, por favor. O poema que eu vou ler tem a ver com o que a gente estava conversando, com o que a gente estava falando antes, né, das entrelinhas. E eu vou falar um poema, ele é todo rimado, né, e acho que é um ritmo razoável, né, não chega a capital na métrica, mas acho que é um ritmo razoável, muita rima. E foi um poema muito intelectualizado na forma de escrever. E foi uma reflexão minha sobre a poesia, sobre a palavra, sobre as entrelinhas, né? E no final eu acabo dando uma saidinha do intelecto e jogo um pouco mais de poesia, né? O poema, o nome é Açucena. A palavra que o poema precisa deve ser uma palavra imprecisa. O poema só tem frescor de brisa se as ideias ele não impõe divisa. A palavra que sozinho procuro vem carregada de sentido obscuro. Se empoleira no alto do muro, ninguém sabe seu sentido futuro. A palavra que tem por meta não dá compreensão completa. Assume a obrigação que é da seta, mostra o caminho, feito um profeta. A palavra que o poeta prefere desaferrolha a porta do cárcere, transporta a mente a um belvedere, revela cenários e sugere. A palavra que o poeta estima é uma palavra que fica lá em cima. Para buscá-la, o homem se anima. Palavra nobre, tá bom? A palavra que vem não algema, não sei se é palavra ou teorema. Evoca o cheiro da Açucena, que não pode faltar ao povo. Foi a minha reflexão sobre isso. Eu Marcelo, isso como você se sente quando você termina aquele livro, estava tudo bonitinho, então você acabou e agora? Que história é essa? Quando eu me sinto da paz, eu não escrevo. Eu tenho isso comigo. Quando eu escrevo, é um acerto de contas com a realidade que não presta. Isso é um estilo. A soberania do inútil. O sonho dele
era ser enterrado com honrarias de chefe de Estado no gramado da esplanada. Sem ninguém ao seu lado, o funeral se deu conforme a vontade do defunto, com estabilidade garantida para além túmulo. Então, pegando aqui as perguntas que foram feitas, a minha experiência também como prefaciador, eu queria aproveitar para dizer sobre isso. Eu vim do mundo do futebol e eu lembro que quando eu fazia as narrações com meu irmão, enquanto ele narrava, eu comentava, e eu tentava comentar aquilo que não apareceu no jogo. Porque o que está no jogo todo mundo viu. E eu estou falando isso porque eu acho que prefaciar, comentar um livro é também mostrar outras coisas que o autor não conseguiu mostrar ou que o escritor não teve necessariamente o domínio, porque o domínio já está no texto do autor. Se eu apenas parafrasear o que o autor expôs, eu vou estar chovendo no molhado. Eu acho que eu preciso contar como aquele livro me divertiu e me tornou diverso do que eu fui no processo. Então eu já parto do princípio, Edmar, igual você disse da palavra. Essa palavra que foge da meta de comunicar. E aí eu assumo abertamente o meu objetivo de fantasiar. De entrar numa fantasia que o que está sendo proposto como leitura me deu. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque na minha situação de autoria, eu escrevo para que alguém chegue, para que alguém se aproxime de mim e fale do que eu não escrevi. Gente, é uma coisa mesmo assumidamente doido. Não tem problema, eu sou doido mesmo. Entendeu? Mas é justamente isso, ou seja, essa tradução ela não pode ser apenas um reforço do que foi dito. O que foi dito está no livro, a autoria foi e deu conta dessa composição. Era como se eu imaginasse o leitor como em homenagem aqui ao Fred, um transcompositor. Um transcompositor, porque o compositor já está ali com o seu trabalho, e aí o público. Como é que o público multiplica a composição? E isso precisa ter um produto, mas um produto que também seja processo. E isso foi muito legal na sua pergunta, porque é isso mesmo. Não, mas é uma pergunta muito significativa. Mas aí eu acho que é preciso justamente pensar nesse
nesse autor que quer a crítica. Mas que tipo de crítica o autor quer? E aí, concluindo, quem publicou venceu a maior das críticas, a autocrítica. Se você venceu a autocrítica, a coragem já foi experimentada. Sim, a coragem que eu digo de publicar. É isso. Mas esse movimento, é aí que eu quero te dizer, esse movimento era como se o cachorro sentisse como seu melhor amigo, não um homem, mas a pulga atrás da orelha. A pulga vai colocar, a crítica é essa pulga que coloca, que coça, é o papel da crítica, né? E eu vi muitas vezes a autocrítica inibindo muita gente a publicar. Entende a questão? Então a gente fala, o medo da crítica, não, o medo da autocrítica. Isso que você está chamando de crítica, que é outro, não. Você está lá martelando, sua autocrítica está martelando, enquanto ela estiver martelando, você não consegue, entre aspas, sair do lugar. É uma vaidade divertida. Muito bem lembrado. Entendeu? Então isso é importante também a gente pensar, é o famoso quem nos permite. Eu lembro muito da coragem rosiana lá do Grande Sertão Veredas, que é dentro dessa ideia, né? Viver é um ato, é muito perigoso, mas é um ato de coragem. Entende? Sabe? Então, assim, guardando as devidas proporções, publicar é muito perigoso, mas é um ato de coragem. Entende? Beleza? Eu, como é o meu primeiro livro, eu ainda tô colhendo as impressões, tá? Mas como você se sente depois que terminou isso? Mas, Só para livros, não sei se você está querendo impressões, só para livros tem uma faca de 2 legumes aí, que eles não criticam. Eles não criticam. Aí você não sabe se tá bom ou não. bom, mas Opa, por favor. sim, fica à vontade, pode. Deixa ela, só porque ela comentar primeiro e depois você. Tô- Mas deixa só ele responder aqui. Só concluir aqui. Só concluir aqui. A respeito desse livro. Na verdade, eu já vinha escrevendo esses radicais, escrevi outras coisas também, e a gente adquirir esse hábito de escrever. A gente sempre, na minha família, todo mundo tem mania de escrever, então tem outros escritores lá, só que eles também nunca publicaram. Eu estou até tentando trazer outros para o nosso meio também. Então, assim, eu escrevia isso e Edmar foi me cutucando. Eu acho que ele via os posts, as mensagens lá, e ele falou assim: não, vamos lá, vamos com a gente. Me chamou para o sarau, trará e tal. E aí, na verdade, quando o livro estava praticamente pronto, né? Eu já tinha material, inclusive eu tive que selecionei algum material, já tinha material que daria um livro. Mas aí eu comecei também a produzir mais, comecei a participar. Mas, na verdade, o que o Fabrício falou aqui, eu vou te confessar, como eu não tenho essa mesma experiência, e eu venho das experiências meio terríveis do jornalismo, que é de você, às vezes, escrever e chegar lá o editor e corta isso, e corta aquilo, vamos cortar aqui, isso aqui não pode, isso aqui, tarará, e tal. Eu passei por isso porque, coincidentemente, eu me formei à época do militarismo. E aí a gente estava numa fase
aquela ditadura, é aquela coisa de vamos falar só o que pode. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Isso me causou uma certa frustração com a minha formação acadêmica. Então, hoje eu escrevo, mas aí o meu editor é o leitor. Então, às vezes, o leitor, numa crítica, num comentário, ao mesmo tempo que tem aqueles que te elevam, você vai ao céu, e tem aquele que, de repente... Mas esses eu prefiro não ouvir, aí não dou ouvidos para isso. Depois uma outra pergunta, aí a gente termina aqui, beleza? Não, a sua pergunta. Depois vai. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Edivânia, sou companheira do Marcos Fabrício. Sou DJ, poeta e produtora cultural. Eu gostaria de perguntar aos poetas e autores, escritores, sobre a política como tema de poesia. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui no meu celular, 2 situações que eu vou relatar, para a gente refletir sobre elas a respeito dessa questão da política como tema de poesia. Será se existe poesia política ou poesia não política? Até mesmo porque nós sabemos que a poesia marginal, que é a poesia periférica, ela questiona a todo momento as mazelas da sociedade, os problemas sociais e, sobretudo, a política no que tange à corrupção. E aí eu trouxe um texto e uma poesia de um poeta palestino, chamado Marwan Makroua. O texto diz o seguinte: a poesia palestina frequentemente aborda e questiona a situação política e o conflito na região. Um dos poemas mais emblemáticos que capta essa temática de forma concisa, poderosa, é desse poeta palestino Marwan Makroua. Mas o engraçado é que a introdução da poesia que vai trazer a poesia dele fala o seguinte: o poema que questiona a possibilidade de uma arte política em meio ao conflito diz o seguinte: o poema que questiona a possibilidade de uma arte apolítica. Então, o que é esse apolítica aqui, antes dele falar o poema dele, né? E a poesia é o seguinte: para que eu escreva poesia que não seja política, devo ouvir os pássaros. E para ouvir os pássaros, os aviões de guerra devem estar silenciosos. E eu fiquei refletindo muito sobre essa introdução antes dele falar a poesia, falando que é uma arte apolítica, sabendo que explicitamente a gente vê que a poesia é um questionamento da situação, né, de política da região. E aí, eu vou trazer mais um exemplo, porque eu vou falar sobre a ditadura da escrita. Né? Será se a poesia escrita ela deve vir munida de uma ditadura ou ela tem que ser uma poesia libertária? Será se a arte é um ato político? E aí, só para finalizar essa questão e eu fazer a pergunta, vou trazer o segundo exemplo.
O ativista palestino Oder Hadali, conhecido por sua atuação contra demolições promovidas por Israel e por sua participação no documentário vencedor do Oscar Sem Chão, foi morto nesta segunda-feira, 28, após ser baleado por um colono israelense na vida, e fala o nome da região, na Cisjordânia. Então, será que quem escreve poesia política em alguns locais do mundo já estão sofrendo a ditadura do medo para não escrever? Se estão fazendo a sua arte, já estão sendo perseguidos? Será que no futuro a gente vai caminhar para uma poesia libertária e um pensamento que também não seja libertário? Então é essa a pergunta a respeito da poesia política e a poesia não política. Muito obrigada. Legal. Já quer que eu comece? Eu, inclusive, recebi algumas críticas, e recebo algumas críticas, né? Porque antes do livro eu postava nas redes sociais meus haikais, e alguns com esse conteúdo político que eu tenho, né, que eu escrevo já por influência de alguns haikaístas aí, o próprio Leminski e mais fortemente Milor Fernandes, né, que me influenciou muito nessa crítica social, na crítica política. Então, nos meus haikais, inclusive na introdução do meu livro, eu falo abertamente disso, olha, você vai ler alguns haikais meus, mas certamente você vai deparar com algum que você não concorda ou que você vai criticar. Mas é exatamente esse o propósito. Porque, afinal, como diria Raul Seixas, aí está aqui no meu livro, nós somos metamorfose ambulante. Então, o que eu penso hoje sobre escrever e tentar mudar, levar poesia com crítica social, com crítica política, eu acho importantíssimo. Eu acho importantíssimo, a gente não deve se furtar. Eu acho óbvio que eu gosto de outras abordagens na poesia, mas eu acho que nós não devemos, de forma alguma, deixar de manifestar as nossas impressões sobre a política, sobre a economia, sobre o mundo, sobre o que nos rodeia. Eu até, aproveitando aí que você falou, Edivânia, no coisa, eu vou ler aqui um dos poemas aí que você citou da Palestina aí, que eu fiz um sobre a guerra lá, sobre Gaza, né? Deixa eu ver aqui, onde é que está, meu Deus. Eu fiz um haikai, não, está tranquilo. Chama Horror. Gaza grita paz, sufocada nos escombros. Só mortos ouvem. Eu acho que retrata bem um pouco a importância desse tipo de poesia. Não sei se eu te respondi, Edivaldo. Em homenagem ao Edmar Silva, eu também vim da comunicação, do jornalismo. É tão bom, né? Um sentinela da liberdade dizer que palavra não tem meta. Isso é política.
É porque a gente, às vezes, Edivane, e a gente conversa muito sobre isso, a gente é acostumado a ver política só nos lugares de privação. É lógico que é um lugar, né, da privação, da falta, da penúria, né? São espaços que estão, evidentemente, danificando a nossa dignidade. E, a partir disso, a poesia, a literatura, o escritor, a política como uma provocação. Eu já acho que o termo quando fala literatura apolítica, eu já acho que é uma puta provocação a falta de política na política. Consegue? Você conseguiu captar? A literatura apolítica é uma provocação da falta de política na política. Então, o engajamento, ele acontece em todo lugar. Sabe? Porque nós somos engajados pela qualidade da palavra, pelo princípio que é o verbo. E a política que não tem palavra, o problema é dela. E o problema da política que não tem palavra, nós estamos sofrendo por isso. E aí cabe a nós, que lidamos com a palavra, enfrentar essa falta de palavra na política diária. Esse é o nosso compromisso. Com os estilos variados de poesia. E eu lembro o Fred toda vez que canta Caetano. São estilos, tem uma leveza, tem hora que tem uma profundidade. Podres Poderes, por exemplo. Você tem um engajamento ali, uma militância do Caetano impressionante. Mas também quando ele canta Odara, ele está falando de uma liberdade corporal, afetiva, de um desprendimento do humano com seus afetos, que é uma pauta política. Justamente. Então, assim, sabe, eu acho que a gente... provocativo, Odara. Então, eu acho que a gente não pode perder, como poetas, a pluralidade da política. Eu acho que essa forma tacanha de ver a política de maneira homogênea, uniformizada, autoritária, ditadora, esse é o problema. Agora, a poética, desde sempre, não à toa expulsa da República, como conta e canta Platão, essa expulsão se dá por quê? Pelo questionamento de um tipo de poesia que o quê? Calou a filosofia, condenou Sócrates à cicuta. Entende? Então, olha o histórico de rebeldia da poesia, cara. Olha o histórico que nós temos como rebeldes. E com a capacidade de, concluindo aqui, com a capacidade de se relacionar com a palavra, abraçando vários estilos. O estilo lírico, o estilo épico, o estilo dramático, o estilo periférico. Sim. Então, essa riqueza de estilos é nossa. Ela é um patrimônio poético. E é um patrimônio poético de se fazer política, mas política de verdade. Por favor, querido. Obrigado.
Caramba, não tem um nível aqui no final. Está complicado, não vou ter chance de consertar depois. Isso são lugares comuns, né? Poesia, resistência, poesia liberta. O ato de escrever poesia é um ato altamente subversivo, no sentido de que você propõe que as pessoas vejam as coisas de outras maneiras. E sem falar, veja isso ou veja aquilo. Né? Você sugere. Sugere. Existem maneiras diferentes, avalie isso. Procure essa percepção de que existem maneiras diferentes. Eu comprei uma camiseta, acabei que eu não uso essa camiseta porque não deram crédito para a frase, né? A famosa frase de Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Né? Eu acho fantástica, né? A poesia existe porque a vida não basta, porque a vida dói, porque a peça política dói, né? O horror que foi ontem, né? 8 de janeiro. Aquele absurdo de ontem. E aqui não estou falando de lado, não estou falando dos atos em si. 8 de janeiro me deu uma tristeza que durou uma semana. Quando a gente desafoga essas sensações que a gente tem com os atos humanos, seja na política, seja na religião, em qualquer instituição, pessoalmente, quando a gente, de alguma forma, coloca as pessoas não para pensarem, pode ser para pensarem sobre aquilo, mas para perceberem outras nuances daquilo. Né? E talvez, principalmente, perceber que a poesia pode trazer uma paz interna. Né? Uma paz interna que nos dá equilíbrio para a gente avaliar as situações, conviver com as situações. Né? Quem convive mais comigo, que são alguns, né, principalmente no sarau, né, sabe que eu procuro ser uma pessoa de conciliação. Então, Edivânia, é uma questão que eu acho que ela acontece com muita gente, na escrita, que a pessoa escreve de acordo com necessidades também. Então, quando você vê uma questão social e faz uma bela poesia com aquilo, você está fazendo uma bela poesia. Os conflitos internos meus que eu procuro avaliar, né, e procuro escrever baseado neles, e tem muito confronto interno na minha poesia, também é uma coisa que eu estou me preparando para enfrentar essa política de fora, para conviver com o sofrimento que eu vejo no posso resolver. Então, eu vejo modelos diferentes da poesia ser atuante. Né? E acho que todas elas podem ser válidas. Né? Vai depender muito da sinceridade, do que é escrito. Eu sei que tem uma poesia sua que é extremamente política. Tem um poema seu, não sei se é nesse último livro. Linda, 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 que você, de uma maneira leve, bem bacana, você é extremamente político. Eu não me lembro qual é o nome, isso acho que é nos Grotões aí mesmo. Acho que é nos Grotões. Linda, 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 e é extremamente poética. Isso é extremamente política. Você conta do trabalhador, do trabalhador e o que ele recebe no final, do patrão, parará. Você vai se lembrar. Deixa eu ver se eu acho. Só para terminar. Eu tenho o jeito mesmo, né? Característica, temperamento, sei lá, ter visão de tudo. Ter visão de tudo. Essa visão de tudo, né, que lá em Minas a gente fala de em cima do muro, né? Em cima do muro é uma maneira de ver os dois lados, né? Quando eu vejo os dois lados, a gente pode, às vezes, perceber que os dois lados sofrem. O ser humano sofre. O conflito, nós somos conflitos ambulantes. Né? Então, sofremos porque somos gananciosos, sofremos porque não temos, sofremos porque temos demais e aquilo não nos complementou, não nos trouxe felicidade. Então, na verdade, o ser humano sofre. Eu vejo a poesia, e aí eu tiro
do temperamento mesmo, eu tiro foto dos focos, né, dos pontos, né, do pontual, e procuro expandir isso para o todo. Nesse livro tem 2 poemas, também eu considero bastante políticos, que não vou ler, que eles são longos, e que foram escritos numa época em que estava explorando mais guerra do que agora. Então eu escrevi 2 poemas, e a guerra me incomodou muito. Eu escrevi, me incomoda. A guerra me incomoda, é uma coisa extremamente covarde, extremamente sem sentido. E então eu escrevi, um chama Receita de Guerra, e o outro esqueci o nome, mas no mesmo livro eu escrevi o poema Reconstruir. Quem é que vai reconstruir depois? Quem é que vai cuidar disso depois? Essa é a outra preocupação política, eu acho que é política. Obrigado, desculpa. Não, vocês estão se alongando, gente, porque o papo realmente é muito bom. O festival, a ideia é essa, é trazer essa reflexão, é trazer tudo isso, não só com vocês, mas com os outros que virão aí. E, sabe, é importante, né, a gente realmente fazer essa cultura acontecer. Eu vou chamar a próxima pergunta, e depois da pergunta que vocês responderem, aí a gente finaliza. A gente já está na hora. E só explicando, por que eu chamo aqui para a mesa? Porque nós só temos um microfone aqui, literalmente, e não dá para a gente passar para o outro lado. Para você aparecer no vídeo. Bom, meu nome é Monique Brito Knox, eu sou poeta, sou bióloga e atualmente estou acabando, né, o meu curso de psicologia analítica. E estou ali sentada com Ana Reis e Nilvânia, e começou a me dar uma inquietação muito grande dessa representação do feminino. Né? O último livro que eu escrevi foi Mulher Mais Ainda, que não pode ser retratado por um homem, enquanto eu vejo aqui, de repente, um perfil de 4 representantes do sexo masculino, cada um com estilo. Eu não estou criticando, eu só estou dizendo, explanando a minha angústia, né? E como fazer essa participação também chegar para essa plateia, né? Como fazer essa interação? O poeta, ele tem um dom de fala e de escrita que é próprio dele. Será que, essa é a pergunta, será que realmente ele quer universalizar essa fala, essa escrita? Ele quer democratizar, já utilizando uma palavra muito falada, muito questionada, ele quer realmente isso, que o outro perceba coisas diferentes, como o querido Marcos falou sobre entrelinhas, e eu fiquei o tempo todo me perguntando o que significa fora o antônimo de entrelinhas. É extralinhas, né? Qual é a nossa função? Eu só coloquei isso com o Marcos no sentido de que possa abrir para a plateia também entrar dentro desse local. Isso é uma proposta cultural de agregar, né? Porque o poeta tem uma história única, cada um de vocês aqui, eu percebi que tem um estilo próprio, mas a fala, né, o assunto que vai ser abordado, ele perpassa por todos os nossos sentimentos. Então, não é uma crítica, mas é uma sugestão de trabalhar, voltar esse vídeo para que a plateia também possa se sentir mais inserida. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Monique. Como eu expliquei para você, né? Essa questão aqui, infelizmente, foi um momento técnica, e a gente vai ajustar isso aí. Claro que a ideia é que a plateia também que está aqui, por isso que eu convido a todos, participem na sexta, no sábado, no domingo, que vai ter muita coisa boa exatamente para isso. É chuva? Entendeu? É chuva? Uau! Acho que não. Tá. Então tá. Mas é isso, gente. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos, realmente. Convidar
não só para hoje, mas para sexta-feira que teremos a Célia Rabelo, no sábado que teremos a... sexta-feira, Célia Rabelo. No sábado teremos a Juliana Valentim, teremos também uma banda muito boa aí, que é o Sobrado Cruzado. No domingo teremos o Vespasiano, teremos a Patrícia do Boc, o Fred Brasiliense, enfim. A ideia é exatamente fazer com que as pessoas venham, conheçam e participem também. Não é só uma questão. Hoje ela é técnica, mas futuramente nós não teremos esse tipo de problema. Para finalizar, quero que cada um pegue um poema e leia. Não precisa ser longo, por favor. Mas, se for também, não tem problema, porque a gente está num festival cultural. E a pergunta final, só para a gente aqui, antes disso, agradecer a presença de vocês, agradecer que foi feito o convite, vocês aceitaram, estão aqui participando do nosso segundo Festival Cultural Amado Jorge, e espero que venham outros e outros e outros. E a pergunta é o seguinte, para os três: o que vocês estão aprontando para 2026? Eu vou me aposentar, eu vou precisar de como dentista. Mas em termos literários não tem nenhum plano, não, a ser desse ano, como acho que o Reinaldo falou, não é barato, né? E a gente tem que explorar os mesmos amigos 2 anos seguidos, nunca maldade, né? São sempre eles que compram, né? Continuo escrevendo, poesia, que é poesia também, mas de outra forma, letras de música, né? E a gente continua fazendo isso, né? E, eventualmente surge algumas canções. Mas não tenho nenhum plano A curto ou longo prazo? Não, participar de alguma antologia, né? Coisas assim, mas nada mais que isso. Aproveitando, fale do sarau que você faz lá no Laje of Fome, por favor. É isso? Faça aí uma propaganda para a galera. Que a gente faz com o Amado Jorge, né? Não, aqui nós somos democráticos. A gente nós fazemos um sarau no restaurante La Gioconda, um sarau chamado Em Versos e Encantos. É um sarau poético musical, com ênfase em poesia, mas com bastante música também. É um sarau que tem convidados, poetas convidados, tem um cantor, uma cantora, dança, que é um destaque da noite, e o microfone aberto. É um sarau que está acontecendo desde julho do ano passado. Da organização, nós somos quase a metade do grupo de organizadores. Mauro, Fred, Maria e Reinaldo participam da organização do sarau. E é um sarau muito leve, amizades vão surgindo ali, é muito gostoso. Eles estão convidados. Primeira sexta-feira do mês. Agora só em fevereiro. Agora uma coisa bem pessoal. Eu falei que eu faço letras de música e a gente está com uma música do Festival de Música da Rádio Nacional. Uma parceria com a cantora Vanessa Pinheiro, chamada Ribeirão. E essa música, infelizmente, está lá no primeiro lugar, no final até. Que legal! A letra vai até amanhã a votação, né? A gente tem uma frente razoável, mas mais votos são bem-vindos, né? Só ir lá no Festival da Rádio Nacional, procurar. Pode ouvir as outras, se gostar de outra, vote em outra, né? Mas se quiser votar na Ribeirão, a gente agradece. Vou ler o seu aqui. Vou ler o seu. Você se despede. Eu encontrei aqui o poema. Ele disse que não é política. Eu acho que era. Vamos ver. Vamos ver. Chama O Compadre. O problema é que eu tô sem óculos, cara. Vai ser difícil aqui. Mas... que eu leio. Ô, compadre, sabe quando é que eu me forgo? É quando escuto
o barulho das águas que correm no córrego. E quando bate o assopro do vento que esfria a gente, depois de trabalhar muito, o patrão ficar contente. Ô, compadre, sabe quando é que eu me rio? É quando os passarinhos nos galhos cantam um bonito assovio. E quando, por cima da mata, o sol começa a esquentar e a gente vai logo para a roça fazer o patrão enricar. Ô, compadre, sabe o que é que eu aprecio? É quando vejo minha prenda e ela me olha de esgueio e pensar que nós vai casar e vai viver no sertão e os fios que nós tiver vai esconder do patrão. Os meninos nós manda embora. O patrão nem vai saber. Vai tudo virar doutor para mod aqui não sofrer. Eu gosto muito da roça. Aqui tem moda e viola, mas tem o bicho patrão, que na vida é que me amola. As considerações finais, por favor, tem que você, as considerações finais. Muito bom, não tem todo político, não é? Não é todo político isso aqui? Tudo a ver. Parabéns, Edmar. Eu adorei assim, o dia que eu vi assim, eu lindo, falei. Isso virou música. Virou música? Virou, te mandei, inclusive. Pois é, não, lindo. Eu queria agradecer ao pessoal aqui do Amado Jorge, obrigado, viu, por essa iniciativa e parabenizar vocês, porque paralelamente à minha crítica aí aos órgãos governamentais que às vezes falham no apoio, vocês estão aí na contramão, né? Ao contrário, fazendo acontecer. Muito obrigado por subversivo mesmo. E fazendo aqui esse, como eles falam lá com o pessoal da universidade, né? Só, como é que é a expressão que eles usam lá, que só tem... Não. Me fugiu a expressão que eles gostam de usar aí. Os quizumbeiros. Eu sou maconheiro. É balbúrdia, o pessoal da balbúrdia. Lá na universidade é só balbúrdia, né? Aqui também, né? Nós estamos cheio de gente fazendo balbúrdia. Muito obrigado, viu? Suas considerações finais, seu poema. Professora, eu agradeço a extralinha. É com extralinha que a conversa continua. Né? Muito obrigado. Pessoal, continuando aqui a uma prosa que se deu no campo da poesia política, eu queria falar também de uma gaza que acontece aqui no Distrito Federal. Esperando aviões. Garfo e faca se engalfinharam esperando aviões de comida na faixa de brasa. A colher de chá pediu o fim do conflito armado. Acertado ficou o papo furado com o banquete de sempre. Olha, agradeço. Eu tenho que agradecer. Gente, tem uma coisa tão bonita que me emociona demais. É quando a gente vê a turma da base popular dizendo assim: nossa, eu estou pedindo tanto, eu estou precisando agradecer. Isso sempre me tocou desde menino. E eu quero dizer sobre isso. Hoje é um dia que não me faltou nada, e eu quero reconhecer isso. E não me faltou nada porque eu tive uma oportunidade de ser escutado.
A Edvânia sabe que mesas como essa é meu sonho que aconteçam todos os dias, né? Uma mesa redonda, para mim, vai para além da Santa Ceia. E eu falo isso de coração aberto. E eu falo desse homem realizador chamado Mauro Rocha. Tá? Porque esse homem, esse ser humano, ele tem uma capacidade de escuta incrível. E quero falar também de Vinícius e Ive, um casal da cultura que coloca a sua casa à disposição da maior causa que existe, que é a causa da cultura, né? E que a gente possa cada vez mais colocar as nossas causas, nossas casas, em prol da maior causa, que é a causa da cultura. Que a gente possa expandir os lugares existentes para que eles possam ser ocupados com cultura. Muito obrigado, pessoal. Um beijo grande e até o próximo encontro. Valeu, falou tudo que eu aqui chamando o Vinícius e a Ive para... você vai agradecer. Então. Vou chamar eles para você agradecer. Por favor, eu aqui, vocês dois. Aí o Edmar agradece. Eu sei que você não fez ainda suas considerações finais, mas já chamando eles para aproveitar. Edmar. É a segunda vez. É a segunda vez que eu estou É a segunda vez que eu estou aqui no Amado Jorge como participante de uma mesa. Da primeira vez eu me convidei e o meu autoconvite foi prontamente aceito. A conversa foi com a Ide, né? Mas claro que foi o casal que aprovou. Viemos aqui, eu e 3 poetas, mulheres, né? Fizemos aqui o nosso evento. Agradeço aquele dia e agradeço hoje por aquele dia, novamente, e por hoje também. Realmente são oportunidades raras. Eu não sei, a nível intelectual, não tenho capacidade para avaliar isso, né? Como ocorreu, principalmente a minha participação, mas eu vejo que agradou, que nós agradamos, que a conversa agradou e despertou interesse. E isso é muito bom, né? Como disse o Márcio Fabrício, ter uma mesa dessa é um motivo de alegria, é um alimento para a gente também, né? De minha parte, aqui, o que eu recebi foi muito, muito bom, muito intenso, né? Muito, só foram entrelinhas, que segui entrelinhas. Mas agora eu quero fazer um outro acontecimento, né? O Mauro, eu comecei a escrever, como eu disse, em 2013, né? E aí, 2017. 2017 é o livro. E comecei a escrever, né? E conheci, né, uma cantora, se tornou minha grande amiga, Márcia Tawil, minha parceira, e eu não conhecia poetas na cidade, né? Nenhum, praticamente nenhum. Mas um dia a Márcia falou assim: eu vou te apresentar uma pessoa que vai te inserir no meio poético de Brasília. E encaminhou para o Mauro. E hoje a gente tem sarau, a gente está junto, né? E o Mauro, com essa generosidade, né, dele, abriu esse campo para mim de novos grandes amigos. Eu agradeço muito a Mauro. Obrigado. É um grande ativista cultural. Para finalizar aí o nosso primeiro dia. Queria agradecer a presença desses fenômenos. Marcos Fabrício e Reinaldo. Foi uma mesa muito produtiva, foi excelente. E agradecer ao Mauro, né? O Mauro desde o começo aqui, ano passado ele chegou aqui no primeiro mês quando a gente abriu a casa. A gente não conhecia e ele abraçou aqui a causa. Nós somos moradores do bairro, né? Nascemos aqui. Eu nasci aqui há 17 anos. 17 anos. Quando a gente abriu isso aqui, era com a intenção de ser aqui. Não era nada sul, nada norte. Queria fazer uma livraria, né? Um ponto de cultura no bairro que a gente cresceu, que a gente conheceu. Nós nos conhecemos aqui. Primeira bitoca foi no Cruzeiro, né?
Essa a primeira vitória! Garoto! Aí, a primeira vitória! Esses quase 2 anos aqui de Amado Jorge, a gente conheceu pessoas assim, de primeira categoria. E estamos aqui aos trancos e barrancos, né? Quem trabalha com cultura, com literatura, sabe como é. Estavam falando aqui de vender poesia, vocês sabem, né? Trabalhar com isso no Brasil não é fácil. E segundo festival, né? Como a gente falou, a gente está produzindo, não tem um centavo de incentivo de ninguém, né? Ninguém apoia, ninguém. E a gente faz para promover mesmo a cultura no nosso bairro. A gente acredita, a gente quer, né? E essas pessoas têm nos abraçado. E como eu disse, todos os dias a gente tem conhecido pessoas de primeira categoria. Eu conhecia a Maria, que já conhecia, né? Hoje ela presenteou com o livro dela. Coisa maravilhosa, muito obrigado. É isso. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta tem mais, sábado e domingo. Sábado começa pela manhã. Vamos aí acordar o bairro com a bateria da outra. E vai ter mais cultura, mais bate-papo, literatura, muita música. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Só para fechar. Agradecer, né, a todas as pessoas que estão presentes. Esse é o nosso objetivo, é oportunizar que a comunidade venha, participe, ouça, aprenda. Agradecer a Maria pelo livro, amei o título, né? Permanência das passagens, né? Permanência das passagens. E é isso que a gente está vivendo aqui agora, né? É uma passagem, algo que está passando, mas que com certeza vai ficar, vai permanecer. A gente aprendeu muito, a gente aprende muito, né? Quando a gente ouve também. E a gente quer oportunizar isso a todas as pessoas, né? A gente quer que a comunidade venha, que a comunidade participe, justamente para isso, para aprender junto com a gente, para ter essa troca, né? Muito obrigada. E venha nos outros dias do festival, tá bem legal. Tá bom. Até Tito.